Mara, é um prazer, né, recebê-la aqui na Universidade dos Direitos Humanos. Você poderia contar um pouco como que você começou a trabalhar com a saúde indígena junto aos Yanomamis? Boa tarde, é um prazer para mim também estar aqui. Minas Gerais, que é a minha terra, né? Eu nasci em Barbacena e em 2012 eu me formei em enfermagem no sul de Minas, São Lourenço. E fui trabalhar com os Yanomamis, mas sem saber nada sobre esse povo. O meu interesse era trabalhar com povos ribeirinhos ou povos indígenas na Amazônia. E quando eu cheguei em Roraima, eu conheci a história dos Yanomamis, né? Uma história de resistência, um povo que na década de 80, 70 sofreu muito com a invasão de garimpo. Toda aquela história me chamou muita atenção, a resistência deles, e por serem povos de pouco e recente contato, eu tive muito interesse em trabalhar com eles, né? Existem 9 etnias em Roraima e eu fiz a seleção para trabalhar no distrito Yanomami, pela história deles. Clara, você poderia contar um pouco, né, sobre essa recente crise humanitária e os principais problemas enfrentados pelos Yanomamis, né, decorrente dessas brutais invasões ao território? Sim. A crise humanitária, que para muitas pessoas foi uma recente descoberta, né? Para a gente que estava lá dentro não era, a gente já sabia disso há muito tempo, né? Desde 2019 foi deliberado mesmo o garimpo no estado de Roraima e uma invasão em massa mesmo de garimpeiros entrando no território Yanomami. Isso afetou diretamente a saúde, né? Colocando em risco as equipes de saúde, que trabalhavam num contexto muito próximo, porque o garimpo ele foi se aproximando muito das comunidades, das casas coletivas dos Yanomamis e, consequentemente, dos postos de saúde. Então, acabou colocando em risco, porque o garimpo é uma estrutura de negócio sem lei. Então, acontece todo tipo de crime e foi se tornando inseguro, foi tendo também uma desassistência mesmo, uma negligência que eu acredito que foi por propósito mesmo, assim, não temos equipe suficiente, sabe? Os postos foi se fechando, muitas vezes não tinha um real risco iminente, às vezes o garimpo nem estava tão próximo, mas não vai ter como mandar a equipe agora, e aí foi indo, vários postos foi fechando, foi ficando sem assistência, ou tendo uma assistência assim esporádica. O posto que tinha uma permanência das equipes de saúde começou a ter só missões uma vez por mês, 15 dias, e isso foi enfraquecendo a falta de medicamentos básicos, assim, e os programas, né, como a vacinação e outros, que foi deixando de ser feito. Isso gradativamente, não foi uma coisa que chegou assim e cortou tudo. Eu acho que isso seria muito mais, chamaria mais atenção, né, se esses gestores fizessem isso de uma forma única. Então a gente começou a designar um nome para isso, que eu falo, eu e uns amigos que trabalham com a saúde indígena ou com o indigenismo, que é o genocídio lento, né? Que você vai deixando faltar um remédio aqui, isso como remédio básico, que é para parasitose intestinal, que a gente fazia o tratamento em massa, foi faltando até chegar o momento de não ter nenhum. Sabe? Então, assim, foi gradativamente a saúde Yanomami entrando nessa crise que só foi ser descoberta mesmo, assim, colocada na grande mídia esse ano, né? Mas que já vem desde 2019. Quais foram as principais doenças, né, enfermidades e sobretudo, que grupos, que faixas etárias elas alcançaram? Que mais sofre e com os problemas de saúde são as crianças, né, 0 a 5 anos principalmente. Agora, a gente teve um aumento absurdo da malária, locais que não tinha malária há 30 anos, por exemplo, né, que lugares que a malária não era endêmica, e que ela foi trazida mesmo pela presença do garimpo, e aí a própria estrutura de extração de minério, que faz aqueles
buracos e aquilo se torna um criadouro da malária e muito lixo, essa situação, houve, né, um surto, um descontrole total da malária. Então, hoje em dia a gente tem alto índice de malária, que a malária é uma doença que debilita muito, e ela está muito associada à desnutrição também, porque uma família que está com malária, ele não consegue sair para coletar, e os Yanomamis, em grande maioria, são caçadores e coletores, tem que buscar o alimento na floresta, então tudo isso enfraqueceu, né? E os problemas que eles já tinham antes mesmo da malária, as parasitoses intestinais, os problemas respiratórios, tudo isso continuou tendo, né? E quais, né, na sua percepção, quais as principais ações que são necessárias para promover projetos de educação e saúde com essas populações em parceria com as universidades, com a UFMG? Então, está existindo agora a retomada, né, a própria sociedade Yanomami com as suas lideranças, sua organização. Houve agora, esse ano, o Fórum de Liderança, que reuniu várias lideranças Yanomami, e uma das propostas e um dos pedidos que eles fazem dentro desse que eles fizeram no fórum foi o pedido da retomada das escolas, né, que as escolas possam voltar a existir, que grande parte das escolas também do território elas não existem mais, não existem há muito tempo, não foi em 2019 que elas começaram a deixar de existir, não. Uma retomada das escolas para poder trabalhar junto essa questão saúde e educação, a retomada dos postos, isso já está acontecendo. E assim, o povo Yanomami, ele quer muito, os jovens têm um interesse muito grande, assim, e eu acho que o grande caminho mesmo para eles se formarem, se tornarem conscientes não só eu devo proteger a floresta porque eu preciso dela para me alimentar, mas entender a grandiosidade dessa floresta no sentido mais amplo da palavra, dela ser única para o mundo. Eles não têm esse conhecimento, sabe? Eles protegem a floresta porque a floresta é o meu lugar, eu preciso de comida, eu preciso viver aqui. Mas a partir do momento que eles tiverem a oportunidade de estudar, por exemplo, eles vão entender a imensidão de que é essa floresta, não só para eles, mas para o mundo inteiro. Então eu queria aproveitar e te pedir para, se você pudesse enviar uma mensagem final sobre essa relação, né? Que a gente começa a estabelecer, e sobre a saúde, a educação indígena, a floresta, que mensagem você deixaria, né? Com base na sua experiência pessoal e profissional? Sim, eu deixo uma mensagem de que o mundo, né, o Brasil principalmente, porque esse território tão gigante, né, que é o maior território indígena do mundo, está no nosso país, que a gente tem que tomar consciência desse povo, não só agora por essa crise climática, porque daqui a um tempo, quando as coisas se acalmarem, as pessoas vão esquecer da palavra Yanomami, mas é importante as pessoas guardarem, né, a existência desse povo como um povo que protege grande parte do pulmão do mundo e tantos outros povos que existem no nosso país, tantas línguas, tantas culturas, que muitas vezes a gente aqui no Sudeste ou em outras partes do Brasil estamos tão desconectados, a gente não imagina, né, essa diversidade tão grande, tão bonita que existe, né, a beleza que existe não só da floresta em pé, mas a beleza desse povo que resiste, né, para sobreviver dia a dia e tomar conta, né, dessa terra. Então eu deixo essa mensagem, que a gente não esqueça, né, que o Brasil, ele é terra indígena, né, desde o começo de tudo, ele não foi descoberto, esses povos já existiam aqui. E aí o que foi acontecendo com o decorrer dos anos é que muitas formações da estrutura do nosso país foi esquecendo que essa terra era terra indígena, e aí foi passando por cima. Então que a gente precisa retomar isso dentro das escolas, das universidades, contar essas histórias para os nossos filhos, e quem sabe, né, através da educação, é o que eu sonho também junto com o povo Yanomami, que através da educação eles mesmos possam contar a sua própria história
para os outros jovens, para as outras crianças, né? As crianças Yanomami, elas têm uma sabedoria, uma inteligência incrível, que eles sabem o nome de vários tipos de passarinhos, de plantas. Crianças da idade da minha filha, de 7 anos, assim, têm um conhecimento gigantesco dos animais, das plantas, né? Seria tão bonito eles poder, as crianças também, quando começarem a estudar, contar isso nos livros, e essa história deles, desse conhecimento ser passado também para outras crianças, né, que hoje em dia estão em outro contexto, tão distante desse mundo terra-floresta, né, que a gente vive no mesmo mundo, no mesmo país, mas a gente está distante por falta de conhecimento mesmo. E tem algum termo, alguma expressão, alguma frase assim do povo Yanomami que você acha que é interessante falar, assim, para a gente fechar essa nossa entrevista? Então, tem uma palavra que eu acho que é a palavra deles hoje, assim, que eles, se tivessem aqui agora, eles falariam assim, Yatemishowa, Yanomaimi, eu estou com saúde, eu estou forte e eu não morri. Fala de novo essa frase. Yatemishowa, Yanomaimi, Yakuhipshowa. Eu estou forte, eu estou com saúde, eu não morri, eu não vou morrer.